Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje continuando com o nosso cursinho de Python a gente vai aprender a mover, apagar e copiar arquivos de uma pasta para outra, de um local. A gente vai aprender a manipular arquivos aqui, não editar o arquivo em si, mas mover ele dentro dos nossos diretórios aqui. Novamente eu tô no Linux, certo? E só uma coisa que eu não falei na nossa última aula, onde a gente falou também de arquivos, eu não te falei sobre o caminho Windows, certo? Então quando você está criando um caminho no Windows aqui, que geralmente vai ter barra invertida nesse caminho, você vai ter um probleminha aqui similar a isso. Um caminho Windows vai ser assim, certo? Caminho, sei lá, programas, barra, sei lá, certo? Você vê que quando você cria um caminho assim, ó, você tem barras invertidas nesse caminho, certo? Sempre que quando a gente vai trabalhar, a gente vai ter barras invertidas no nosso programa, geralmente a gente coloca um R atrás aqui da nossa string, para que a gente não tenha problemas com essas barras invertidas aqui, certo? Então, falado isso, se você tiver no Windows, coloca um Rzinho para ele não tentar executar essas barras invertidas aqui, que você pode ter problema com isso aí, certo? Visto isso, vamos trabalhar então com nossos módulos aqui. A gente vai precisar do módulo OS, que a gente viu na aula anterior, então não precisa especificar muita coisa sobre esse módulo, e a gente vai precisar de um outro módulo que chama shútil, certo? E aí, esse módulo shútil é o que vai mover e copiar os arquivos, certo? Já eu te explico certinho. Então vamos criar aqui o seguinte, qual é o caminho da pasta que eu quero trabalhar? Eu estou trabalhando nessa pasta aqui, certo? Que é a mesma pasta da aula anterior, que tem vários arquivos de vídeo aqui, certo? E eu não tenho a nova pasta ainda, então a gente vai criar ela aqui com Python. Então caminho original, vamos chamar assim, caminho original é este caminho aqui, certo? E o caminho novo, que é onde a gente vai salvar os arquivos, vai ser o mesmo caminho, porém 2, certo? Então aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio aqui no meu HD externo aqui, não tem essa pasta série 2 aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa pasta aqui agora. Então, a gente vai usar um bloco try, certo? E aí a gente vai falar o seguinte, os.mkdir caminho novo, certo? A gente está criando esse caminho novo. O problema disso daqui é que se já existir essa pasta, vai ser gerada uma exceção aqui, certo? Então a gente vai tratar essa exceção except file exists error se print a pasta caminho novo, né? Caminho novo já existe. Estou fazendo isso aqui, ó, aqui nesse caso aqui não vamos ter erro nenhum, a gente só vai ver se a pasta já existir, a gente só vai ver isso aqui na tela, pasta caminho novo já existe. Se você não quiser exibir nada, simplesmente dê um pass aqui, certo? Pass. E aí não fala nada se a pasta já existir, certo? Mas vamos deixar isso aqui para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, criada a nossa pasta nova, a gente vai caminhar sobre os nossos arquivos. Então, for root dirs files em os.walk, caminho original. A gente viu isso na aula anterior, certo? Então, não estou detalhando nada aqui, porque a gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Então, e aqui eu tenho que ter outro for, né? For file in files. A única diferença aqui é o seguinte, na aula anterior a gente escreveu tudo em português, certo? E agora eu tô meio que mesclando aqui inglês e português, mas dá para você entender, certo? Então, print file, só pra gente ver o nome dos arquivos que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, vamos executar. Vamos subir aqui só pra gente ver o negócio. Ó, você vê que não apareceu a mensagem aqui da nossa exceção aqui, certo? File exists error. Então, isso quer dizer que a nossa pasta foi criada, certo? Então, é essa pasta aqui, série 2. Então, tranquilo, sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai precisar do caminho. Vou colocar old file path.
seja, o caminho antigo do arquivo. Vamos chamar de... Aliás, pode ser isso, old file path. Então é o caminho antigo do arquivo, certo? Antigo que eu estou falando porque eu vou transferir ele para uma nova pasta. Então é o seguinte aqui, o old file path vai ser os.path.join. A gente vai juntar a nossa raiz com o nosso arquivo, certo? Então agora se a gente olhar, não é echo, é print, se a gente olhar esse old file path aqui, a gente vai ver o caminho completo aqui, certo? Então aqui, ó, esse é o caminho completo do arquivo que a gente vai trabalhar. Aqui na verdade eu não estou pondo, aqui ó, já deu, pasta já existe, tá vendo? Agora ela não foi criada porque ela já existe. Dependendo do caso aí, você pode remover a pasta se não tiver nada nela, certo? E criar ela novamente também. É uma solução também mais simplista, certo? Outra coisa aqui é o caminho completo do nosso arquivo, certo? A gente precisa do caminho completo e a gente precisa do novo caminho completo também. Então é o seguinte, o novo caminho completo, então vai ser new file path, certo? Novo caminho completo, novo caminho do arquivo, certo? Mesma coisa, os.path.join. E agora, ao invés da gente juntar a root com o arquivo, a gente vai juntar o caminho novo com o arquivo, file, certo? E agora se a gente olhar o new file path, a gente vai ter a pasta agora é série 2 ao invés de série, certo? Então esse é o novo caminho que eu vou mover o meu arquivo. E agora, você deve prestar muita atenção no que você está fazendo, certo? Porque se você fizer coisa errada, corre risco de você sobrescrever seu arquivo, apagar o arquivo errado ou coisa do tipo, certo? Então presta muita atenção nessas partes aqui. Esse é o caminho antigo, esse é o caminho novo, certo? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar o sh útil, certo? Para move o old file path para o new file path, certo? Então aqui a gente está movendo o arquivo de um caminho para outro caminho, certo? E aqui embaixo a gente vai dar um print, strings, arquivo, vamos colocar o file movido com sucesso, só para a gente ver o que ocorreu aqui, certo? E aqui, ó, vou deixar essa pasta série 2, que não tem nada aqui nesse momento aberta, certo? Então, a partir do momento que a gente executar todos os arquivos dessa pasta aqui, irão para essa pasta aqui, certo? Então, vamos executar. Todos foram movidos, certo? Tudo com sucesso, sem nenhum erro, nem nada aqui, certo? Então, vamos lá na nossa pasta. Então, agora a nossa pasta série 2 tem todos os arquivos, certo? Vou voltar aqui. E a nossa pasta antiga está vazia, porque os arquivos foram movidos, certo? Então, até aqui tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar esse arquivo para a pasta original. Vou só inverter os nomes aqui, só para a gente voltar isso para lá rapidinho. Aí os arquivos voltaram lá para essa pasta série, certo? E agora a nossa pasta série 2 está vazia, beleza? Então, agora vamos deixar do jeito que estava. E agora eu quero, ao invés de mover... só lembrando, esse mover também serve para renomear arquivos, certo? Então, se você pegar o arquivo, o caminho original do arquivo e salvar ele num novo caminho, pode ser até na mesma pasta, mas com outro nome, ele renomeia os arquivos, certo? Só para você saber. Então, a gente não precisa passar por isso aqui nesse momento. É só você trocar aqui o nome do arquivo aqui, certo? Por aqui. E aí você precisa tratar a extensão também, dependendo do caso, certo? Só para que você entenda. Então agora a gente vai copiar, só que é o seguinte, esses arquivos MKV aqui são muito grandes, certo? E se a gente for copiar eles para outra pasta, vai demorar demais. E aí a gente vai ter que ficar parado aqui, eu acho que essa pasta, se eu não me engano, tem 13 GB. Então, se eu for copiar ela para lá, a gente vai ficar uns 10 minutinhos parado aqui. Então, ao invés de copiar esses arquivos, eu vou copiar todos os arquivos que tem a extensão str, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui está certo, eu não mexi em nada, certo? Então, eu vou vir aqui e vou falar if.str in file, a gente copia, certo? Se existir .str no nome do arquivo, a gente copia eles aqui.
certo? E aí a gente exibe isso aqui. Só para você saber, isto daqui pode ser usado, por exemplo, expressão regular aqui. Como a gente ainda não aprendeu expressão regular, eu não vou falar disso nessa aula, a gente vai falar disso posteriormente. Mas aí você pode fazer um sistema muito mais robusto, certo? Aqui eu estou pegando .str literal, mas você pode, por exemplo, utilizar expressões regulares para ter um sistema bem mais robusto do que isso que eu estou te explicando aqui, certo? Mas então vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai copiar, certo? A mesma coisa aqui, só que só muda o método aqui para copy. Copiar o arquivo dessa pasta para essa pasta. Então vamos executar isso aqui. E aí, ó, tá escrito movido porque eu não mudei aqui, mas seria copiado, né, aqui. E aí, vamos ver aqui, ó, que aqui na nossa pasta original, os arquivos estão intactos aqui, certo? Não mexi em nada aqui. Mas na nossa nova pasta, todos os arquivos .str foram movidos para cá, certo? Agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero apagar todos esses arquivos aqui, só para você saber como apagar os arquivos. Então, muita atenção quando você for trabalhar com apagar arquivos que não tem volta, certo? Muita atenção no que você estiver fazendo aqui. Então, vamos revisar o nosso código aqui, é o seguinte. Antes de realizar qualquer operação, eu vou apagar isso daqui, certo? Vou apagar isso daqui e vou olhar os arquivos que eu estou mexendo, certo? Então, vamos ver como é que está o nosso caminho antigo, que na verdade eu preciso do new aqui, certo? Porque eu quero os arquivos que estão na pasta nova aqui que eu criei, eu quero apagar esses, não os originais. Então, eu quero esse caminho novo. Então, vou dar um print nesse new file path, certo? Vamos ver se está certo aqui, new file path. Vamos conferir aqui se são esses mesmos. Então, ó, a gente vai apagar série 2. .mkv, não tem arquivos MKV lá, tem? Deixa eu dar um confere aqui. Ah, tá. Outra coisa que eu preciso mudar aqui, ó. Aqui, ó. Muita atenção. Eu tô fazendo o sistema aqui, o OS Walk aqui, caminhar no caminho original, certo? Eu preciso mudar esse caminho aqui para o novo caminho. E agora vamos dar uma olhada nisso aqui. Beleza, então agora série 2. E aí os arquivos da nova pasta lá, beleza? Então agora sim, a gente vai mexer nessa pasta aqui. Então beleza, sabendo que está tudo correto ali, eu vou falar o seguinte. If. Eu sei que só tem arquivos str lá, mas vamos garantir if. .str in file os.remove, certo? Vamos apagar aqui o arquivo new file path, certo? Então, ó, deixei a pasta aqui, só para você ver, na hora que eu voltar aqui, ela deve estar tudo apagado aqui dela. Então, vamos executar isso aqui. Pronto, já foi. Ah, eu esqueci de dar um print aqui, ó, já foi, já apagou tudo já. Então, tudo apagado aqui, certo? Eu esqueci foi de dar um print aqui pra gente alertar que o arquivo tal foi apagado, certo? Mas já foi, então a gente fez. Então é isso, pessoal. A gente aprendeu a mover um arquivo de uma pasta para outra, certo? Copiar um arquivo de uma pasta para outra e a gente aprendeu a apagar os arquivos de uma pasta, dependendo disso daqui, certo? A gente só apagou os arquivos que tem a extensão .srt, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha gostado. Dá um joinha aí pra gente se ainda não deu. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!